Bem, então eu vou apresentar a professora Lúcia Cavalcante Williams. A professora é professora titular do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São Carlos, fundadora do LAPREV, Laboratório de Análise e Prevenção da Violência, que faz pesquisa, ensino e extensão sobre o enfrentamento e prevenção da violência intrafamiliar e a violência na escola. Ela é pesquisadora do CNPq e autora de diversos livros e artigos científicos, tendo recebido premiações nacionais e internacionais. A professora Lúcia tem se dedicado a pesquisar e escrever sobre questões de situações de violência escolar, que perpassam as ações docentes e impactam o impacto de formação do cidadão contemporâneo, temática do nosso evento. Bullying, sintomas depressivos, atiradores na escola, homofobia, violência intrafamiliar, adolescentes em conflito com a lei, gravidez na adolescência, pedofilia, são discussões encontradas nas obras da professora Lúcia Williams, que apresentará para nós um pouco dessa trajetória e suas relações para o processo escolar. Frente à complexidade do processo de ensinar e aprender, reflexões como essas nos fazem fundamentais para se pensar o ensino de física numa perspectiva menos tecnicista e mais realista. Obrigada, professora, por aceitar nosso convite. Não sei se eles tá bom. Muito obrigada, Carolina. Agradeço ao convite. Parabéns aos organizadores pela amplitude de discussões que vocês estão pretendendo fazer nesse evento, né, saindo das especialidades e discutindo questões sociais. E obrigada por vocês estarem aqui presentes nessa manhã chuvosa. Bom, já foi dito isso. A única coisa a dizer é que ali embaixo vocês têm o endereço do LAPREV, do site, e nós temos todas as nossas publicações disponibilizadas, inclusive apostilas que podem ser usadas por professores, etc. Então, o objetivo dessa palestra é fazer um resumo da nossa pesquisa sobre violência na escola. Eu vou falar um pouquinho de violência na família, mas o foco é violência na escola, e principalmente sobre as consequências que foi essa demanda que me foi colocada, né? Então, nós precisamos começar definindo o que seria violência na escola. Vamos começar definindo violência. A violência é definida pela Organização Mundial de Saúde como um ato intencional que cause dano para o desenvolvimento humano. Esta é uma maneira de se definir. Uma outra maneira de se definir é a gente pensar, mas o que causa dano, né? Por exemplo, um ato de introduzir uma faca num ser humano pode ou não ser violência. Se eu for um cirurgião, isso não é um ato de violência. Então, nós precisamos de parâmetros para julgar o que é e o que não é violência. Nós temos um bom parâmetro, e é um parâmetro universal, que é a Declaração dos Direitos Humanos. Então, se nós pensarmos que todo ser humano é igual e todo ser humano é um ser de direitos, esses direitos são universais, qualquer violação de direitos, seja de qualquer natureza, é um ato de violência. Tá? Então, fica fácil ter critério, né? Se eu não estou tentando salvar uma vida e introduzo uma faca num ser humano, certamente é um exemplo de violência física muito grave, por sinal. Bom, então, eu tenho uma ex-orientanda, Ana Karina Estelco Pereira, hoje ela é minha colega na Universidade Estadual do Ceará. Ela fez tese sobre violência na escola, e nós tentamos refletir um pouquinho sobre a definição do que seria violência na escola. Quando você vai ler a literatura,
os teóricos falam em violência explícita, que é aquela que todo mundo vê, fácil, mas falam também de violência simbólica. Um francês, um sociólogo, Debarbier, fala nessa violência simbólica. E o que seria isso? Eu vou dar um exemplo. Se eu estou trabalhando com alunos de uma etnia específica, por exemplo, são todos negros, são todos afro-brasileiros, seja lá como eles se descrevam, e eu tenho um currículo que só enaltece as pessoas brancas, os colonizadores do país, isso, segundo Debarbier, seria um exemplo de violência simbólica, porque eu estou indiretamente mostrando para esse indivíduo que a cultura dele não é, talvez, representativa, não foi importante para colonizar o país, e isso tem impacto na autoestima dessa pessoa. Bom, mas vamos falar mais da violência explícita aqui, né? E ela tem duas categorias específicas, que é o bullying e o cyberbullying, e nós vamos estar falando desses dois fenômenos aqui hoje. Então, uma coisa que a gente chamou a atenção é que eu preciso levar em conta, antes de mais nada, quando eu falo em violência escolar, no local em que ela ocorre. Não precisa ser só na escola para ser chamado de violência escolar. Por exemplo, se eu estou tendo um evento escolar, numa saída a um museu, e há episódios de violência, isto também é exemplo de violência escolar. Numa festa de alunos, uma festa de professores. E o entorno da escola, o trajeto até a escola. Né? Se eu tenho eventos agressivos ocorrendo no entorno da escola, também é caracterizado pelos especialistas como violência na escola. Quais são as pessoas envolvidas? Todos da comunidade, né? Desde alunos até os funcionários, os pais e outros que podem adentrar a escola e estarem lá e fazerem parte daquilo. Os papéis é muito importante, eu vou ter vários papéis, o papel de autoria, aquele que pratica, que é o agressor, aquele que é vitimizado, a testemunha, aquele aluno que assiste, ou o professor que assiste, e as testemunhas são muito impactadas pela violência também, e combinações, vocês vão ver que esses papéis não são rígidos, eles são flexíveis, há um intercâmbio entre eles. Quais são os tipos de atos violentos? A violência física, quando eu tento ferir, ou consigo ferir a integridade física, o corpo de uma pessoa. A violência psicológica, também chamada de violência emocional, causa dano ao bem-estar, à saúde mental dessa pessoa e não ao corpo de forma observável. A sexual e a negligência. E a violência, ainda na escola, nós vamos ter a violência contra o patrimônio, que seria você estar destruindo o patrimônio, seja da escola, seja de um aluno, seja do professor. Né? A gravidade e a frequência são aspectos muito importantes, né? E conforme a gravidade, eu vou considerar, ou a sociedade vai considerar isso como um delito, como um crime ou não. Então, existe um contínuo, né, de gravidade, e esta gravidade começa de atos muito leves, que eu não chamo de atos violentos. Como que eu chamaria isso? De exemplos de incivilidade. Vou dar um exemplo. O professor chega, cumprimenta o aluno vira o rosto. Não, isto não é necessariamente um ato violento, no sentido que você precisa sair correndo, fazer uma notificação, um BO, porém, ao longo do tempo, esses atos incivilizados vão criando muita tensão e pode, um dia, gerar um episódio de violência mais grave. E também a frequência, porque se eu tenho uma violência de tipo leve, mas ela ocorre com muita frequência, isto também pesa na balança do que um ato mais grave que ocorreu uma vez só. E, finalmente, nós temos, conforme o delito, outros problemas da sociedade, como o tráfico de drogas, porte de arma, de trazer uma arma de fogo para a escola, agressões físicas com ferimentos graves, que vão adentrando a escola e que complicam esse fenômeno da violência na escola. Então, vejam quanta coisa entra na definição de violência na escola. Bom, eu não faço pesquisa, eu não fiz pesquisa até hoje com a violência que o professor sofre.
O professor brasileiro sofre muita violência em sala de aula. Vocês devem saber disso, e a gente sabe disso lendo jornais. Eu não fiz pesquisa sobre isso porque eu só tenho 2 pernas, não dá para dar conta do mundo. Então, a minha pesquisa tem sido mais com alunos e estudei também a violência que o professor pratica. Mas eu quero fazer um preâmbulo. O professor brasileiro, ele é um herói, uma heroína, ele trabalha com condições muito adversas, tem restrições de todo tipo, material, humano, etc. e tal, capacitação, e, no geral, ele faz muita diferença. O meu contato com professores... Melhorou? Ah, tá. E agora tá bom? Tá pegando? Tá. Então, o fato de eu estudar agressões que o professor pratica em crianças não significa que eu tenho um viés contra a professora. Eu sou uma pesquisadora e acho que todos os ângulos têm que ser estudados, e violência a qualquer pessoa é gravíssima. Bom, então, dito isso, nós fizemos um pequeno estudo uma vez com quase 400 alunos de 6ª a 9ª série de São Carlos, de bairros bem pobres de São Carlos, e a gente usou 3 instrumentos para medir. Nós estávamos interessados em saber se os alunos iriam relatar agressão dos professores e que variáveis estariam associadas a esses alunos, se porventura eles identificassem alguma agressão, né? Então, nós usamos um instrumento, uma escala de violência escolar, que foi desenvolvida pela Ana Karine e eu. Medimos a depressão dos alunos e medimos o engajamento escolar, que é um construto muito amplo, que vai medir várias coisas: o quanto o aluno se engaja, gosta da escola, é motivado, tem boas notas, descreve para as pessoas, fala bem da escola, etc. e tal. Bom, e a gente reparou que nessa amostra de quase 400 alunos, 21 alunos de 2 escolas públicas reportaram agressão física do professor nos últimos 6 meses. Numa escola, houve muita diferença de alunos. Numa escola, isso representava 1,6% do total de alunos da amostra, mas na outra, 12%, que já é bem mais preocupante, né? Só em motivos de comparação, os dados oficiais recentes de uma escola do estado do Mississippi, nos Estados Unidos, reportam 7,5% de agressões físicas ao professor. Mas tem um detalhe: qual que é a diferença entre o Mississippi, o estado de São Paulo e o Brasil? No Brasil, isso é considerado um delito. Nos Estados Unidos, em alguns estados do Sul, é permitido o professor agredir, inclusive com a palmatória até hoje, 2017. Então, vejam que país excessivamente conservador e retrógrado em muitos aspectos, né? Então, nós tínhamos ali numa escola de São Carlos alunos reportando maior frequência de agressão física do que no estado do Mississippi. Aí nós vamos ver quem eram esses alunos que mencionaram, e nós vimos que mais mulheres do que homens, possivelmente porque agredir o homem seria mais difícil, eles são mais fortes, mais violentos, é uma hipótese, né? E daí, eles tinham mais depressão comparativamente aos outros alunos, e eles tinham mais uma coisa muito importante: eles sofriam mais agressão dos pares, então eles eram vítimas de bullying, mas eles também praticavam bullying nos alunos. E hoje vocês vão ouvir uma ladainha minha, dizendo que aquele aluno que agride e é vítima ao mesmo tempo, ele é extremamente um aluno de risco, um aluno que nós precisa de ajuda, porque o prognóstico não é bom sem ajuda, sem uma intervenção. Bom, então a hipótese aqui é que esses alunos deviam ser, essas meninas deviam ser muito complicadas, muito trabalhosas. O professor, por mais bem impressionado, uma hora perdia a cabeça e possivelmente dava um empurrão, dava um tapa no aluno numa hora de muito estresse, né? Bom, qual que é o próximo? Então, já que nós começamos a falar do bullying,
esse termo começou a ser pesquisado por esse psicólogo sueco, que depois foi trabalhar na Noruega, atualmente mora nos Estados Unidos. Ele começou a fazer pesquisa com bullying na década de 70, com a tese de doutorado dele. Já em 73 ele publica o livro. E ele foi um pesquisador pioneiro, porque até então o bullying não era estudado e era considerado alguma coisa normal, como é considerado até hoje normal. Já dei palestras sobre bullying para pediatras, e pediatras falaram, mas esse negócio de fazer troça, isso faz parte e tal. Então, vamos ver a diferença entre você brincar e a diferença entre o bullying propriamente dito, né? O Oveios definiu o bullying como a violência entre pares. Então, eu preciso ter uma relação de igualdade, é aluno com aluno, ou colega com colega, adulto com adulto, mas não ser um adulto está praticando, entre aspas, bullying com o aluno. Isso seria uma concepção errônea, porque o adulto não é um par do aluno. Isso é considerado violência contra a criança, violência contra o adolescente, maus tratos, seja o termo que você utilize, né? Então, a violência entre pares, que é intencional, ela é proposital, ela não aconteceu como acidente, ela é repetitiva, e daí ele introduz um outro critério, que é o desequilíbrio de poder. Ele vai dizer que precisa ter um desequilíbrio de poder entre os pares, e esse desequilíbrio de poder pode ser em relação à idade, uma criança mais velha, outro mais jovem, o tamanho, um é alto, outro é baixo, o status social, um tem mais dinheiro que o outro, o grupo versus o indivíduo, conhecimento da vulnerabilidade do outro, e problemas de aprendizagem, alunos que têm dificuldades na escola, orientação sexual, etnia, classe social, deficiência, etc. e tal. No Brasil, as pesquisas apontam que os alunos mais vitimizados por bullying são alunos que não têm uma etnia dominante, então racismo, né, ou homofobia, são os grandes motivos. E depois os aspectos sociais, aspectos físicos, ser gordinho, usar óculos, ter algum tipo de deficiência, etc. e tal. Bom, e agora a gente tem o cyberbullying, que é o mesmo fenômeno. A gente pode até dizer que, sabe, por fora é bela viola, mas é o mesmo pão bolorento dentro. Só que tem algumas características especiais, a amplitude potencial é gigantesca. Se antes eu era vitimizado por 2, 3 coleguinhas na escola, agora eu posso ser, teoricamente, vitimizado pelo planeta inteiro, né? Sempre a sensação de anonimato, né, que a internet, que o mundo virtual dá, não é, a gente sabe que não é nada anônimo, mas o adolescente, principalmente a criança, pensa que é anônimo, então isso lhe permite ousar mais, lhe permite ser mais agressivo do que no mundo não digital, né? Ele é atemporal, não tem um local específico, está no espaço virtual, e ele é permanente. Raramente você apaga, é muito difícil você conseguir que as mídias retirem aquilo lá. Então, basta um clique para ele ser repetitivo. Então, por causa disso, os especialistas dizem que, quando existe o cyberbullying, em comparação ao bullying, ele pode ser até mais danoso. Mas nós vamos ver que os dois são danosos. Então, é uma preocupação talvez exagerada. Bom, o bullying, assim como a violência, pode ser físico, pode ser verbal, pode ser relacional, que é um tipo de violência que o sexo feminino pratica com mais frequência. As meninas não usam tanto violência física, mas elas excluem com mais frequência. Convida todo mundo para uma festa, não convida uma determinada aluna e faz questão que ela fique sabendo disso, etc. e tal. O sexual e o cyberbullying, que eu já falei agora para vocês. Bom, a definição de bullying dá muito problema para o pesquisador. Por quê? Lembre-se que ele precisa ser repetitivo. Qual é o critério de repetitivo? Será que ocorreu uma vez por mês, uma vez por semana, 2 vezes por semana, 2 vezes por mês?
cada 6 meses, não existe um critério, e isso impacta nos estudos de prevalência. Então, conforme o instrumento, eu vou dizer, não, veja nos últimos 30 dias, veja nos últimos 6 meses. Então, vocês vão ver que isso vai impactar bastante os resultados, né? Mas as prevalências são altas no mundo inteiro. No Brasil, os estudos apontam que de 7% a 26% dos alunos são vítimas, 3% a 21% são autores, 2% a 44% são vítimas e autores, o grupo mais problemático, e 7% a 58% são testemunhas. Teve um estudo feito em 40 países, o Brasil incluído, que, no geral, no frigir dos ovos, constatou que o bullying, 26% dos alunos reportam algum envolvimento com bullying, 12% como vítimas, 10% como autores e 4% como vítimas autores. Então, vejam como a média brasileira, os estudos brasileiros, conforme o local em que você coleta o dado, conforme o instrumento que você mede, é muito mais alto que as médias planetárias do mundo. E isso não é surpresa. O Brasil é um país extremamente desigual, um país extremamente violento. Então, a escola vai estar refletindo isso tudo. Bom, então eu falei para vocês que os papéis não são rígidos, né? O indivíduo pode ser autor, ele pode ser vítima, mas ele pode ser autor. No futuro, ele pode também, ele era só vítima e depois passa a só agredir. Ou ele passa a continuar a ser vítima e também agredir. Isso tudo é complicado, tanto para as consequências, como para o impacto, como para intervenções e como para o pesquisador medir tudo isso. Efeitos para a saúde documentados. Bom, os médicos, quando conversam com as crianças, às vezes não perguntam se sofrem bullying na escola, possivelmente a maioria dos pediatras não fazem essa pergunta, mas eles constatam que a criança pode ter distúrbios do sono, então tem pesadelo, não dorme direito, problemas somáticos, tem dor de cabeça, dor de estômago, tontura, faz xixi na cama, tem dor muscular, e tudo isso sem uma causa orgânica específica. Então, um impacto é no sistema psicossomático do aluno, da criança, né? Problemas socioemocionais, né? Então, a pessoa começa a ter dificuldade, isolamento, não faz amigos, baixo rendimento escolar, vai mal na escola, ou deixa de frequentar a escola, não quer mais saber da escola. Agressão, né? Como eu disse, era vítima e depois passa a agredir. Maior risco para consumo de drogas, para trazer uma arma para a escola. Medo, ansiedade, solidão, baixa autoestima e pensar em se matar, tentar se matar e, às vezes, infelizmente, conseguir se matar. São fenômenos que podem acontecer em função do bullying. Isso tudo está muito documentado, né? Vamos falar mais sobre os problemas de saúde mental, começando pela depressão, que é um problema mais frequente de saúde mental, né? Então, a vitimização por bullying na escola está associada à depressão, tanto na adolescência como na fase adulta. E quanto maior o período de vitimização, mais alta a frequência e mais o risco para a pessoa ficar deprimida e depois carregar essa depressão, se não houver uma intervenção, se não fizer uma boa terapia com gente competente, talvez carregue isso por muito tempo. Então, nós fizemos um estudo, foi um estudo simples de iniciação científica, da Bruna Forlin, com quase 350 alunos, em média, com 13 anos, da 6ª à 9ª série também, de 2 escolas públicas de São Carlos. Usamos o EVE, a versão dos estudantes, medimos a depressão e constatamos que 7% dos alunos apresentavam score indicativo para depressão. Isso seria depressão clínica, depressão que você precisa de ajuda médica, ajuda psicológica, porque aquilo que você está tendo, aquela doença, é uma doença orgânica, vai afetar muito a sua saúde, né? E daí a gente foi ver, então, a Bruna foi ver quem eram esses alunos com depressão
e viu que aqueles que eram alvos e autores de bullying tinham 5 vezes mais chance de ter depressão do que outros estudantes. Então, mais uma vez, a preocupação com aquele aluno que é alvo e o autor, aquele que é vítima e o autor, a probabilidade dele ter depressão é muito mais alta. E também uma revisão, né, de autores publicada, eles dizem o seguinte, que a vitimização de jovens e problemas de saúde mental é alguma coisa muito bem documentada, não é um evento aleatório, pode ser previsível se a gente souber certas características individuais e fatores familiares, é relativamente estável em ocorrência ao longo do desenvolvimento. A gente antigamente pensava que era mais frequente com as crianças mais jovens, as crianças do ensino médio, a gente tem tido mais e mais informação que a frequência no ensino médio é bastante acentuada também. E está associado a sintomas severos de problemas de saúde mental, incluindo suicídio, comportamento violento e sintomas psicóticos. Tem efeitos duradouros que podem persistir até o final da adolescência. E nos meus estudos, eu vou apresentar para vocês, fazendo com estudantes universitários e pedindo para eles olharem para como foi a escolaridade deles antes de vir para a universidade, a gente viu, em alguns casos, que isso persiste na fase adulta, os problemas iniciados lá atrás. Bom, então, uma pergunta que se faz é qual que é a relação entre sofrer ou praticar bullying na escola e sofrer violência em casa dos pais, né? Os pesquisadores começaram a ver essa relação a partir da década de 90, então não faz muito tempo, né? E esses pesquisadores analisaram, entrevistaram, aplicaram questionários em monitores de acampamento de férias, e os monitores disseram que as crianças com histórico de maus tratos, elas tinham maior probabilidade de se comportar como vítima ou praticar o bullying, segundo os monitores, né? E esse papel do ambiente violento em causa, foi todo mundo dando a psicologia e várias disciplinas começaram a ver como isso impacta o desenvolvimento infantil, a ponto de se dizer que ele é o grande estressor. Você sofrer violência, se essa violência é grave, possivelmente é o estressor mais grave que uma criança pode sofrer. Muito mais grave que condições de pobreza. Em condições de pobreza, você pode ter pais absolutamente afetuosos, organizados, carinhosos, e você vai sair imune. Mas se você sofre violência grave em casa, possivelmente você vai ter algum tipo de sequela, né? E qual o resultado? Há vários resultados disso. Um dos mais importantes é a questão da criança aprender que eu resolvo os problemas com o uso da violência, porque ela sofre muita violência. Então, ela aprende que a violência é a maneira de você resolver seus problemas. E a gente chama isso aprendizagem por modelo. Eu tive um modelo, eu reproduzo esse modelo. E uma outra consequência é eu ter uma percepção exagerada, hostil a respeito da realidade. Então, eu olho para o outro e eu já vejo que o outro está me olhando torto, quando, na verdade, ele estaria com um olhar talvez neutro, né? E ele está me olhando torto, já é uma oportunidade para eu retaliar. Então, eu fico hiperresponsivo e tomo decisões inadequadas ao invés de pensar com calma e não retaliar, né? E o estudo mais recente vai dizer que os meninos que eram vítimas e agressores de bullying na escola fundamental, tinham maior probabilidade de ter histórias prévias de hostilidade materna e 40% deles tinham sofrido maus tratos na pré-escola. Então, aqui em São Carlos, o primeiro estudo de bullying que a gente fez foi justamente para ver essa relação entre violência na escola e a violência em casa. E nós nos inspiramos num estudo de uma pesquisadora que foi feita na cidade de Roma, na Itália. Ela viu a relação entre sofrer e praticar bullying
e a violência do pai contra a mãe, que seria a violência contra a mulher. Mas ela não pesquisou a violência que o pai ou a mãe praticariam na criança, e ela diz que isso é importante. Então, a Fernanda Pinheiro, que na época era minha mestranda, resolvemos fazer um estudo sobre isso, né? E os resultados mostraram, tal como a Baldwin, que esse fenômeno estava relacionado. Mas deixa eu falar um pouquinho mais sobre esse estudo, né? Então, nós trabalhamos com 239 estudantes, uma amostra pequena, perto do que a gente pretendia, mas foi muito difícil ter o termo de consentimento, né? Como é pesquisa, os pais precisam da autorização, e naquela época a gente não tinha muita experiência. Hoje a gente sabe que para conseguir 239, você tem que aplicar muitos e muitos mais, você tem que trabalhar com várias escolas, etc. e tal. Então, hoje a gente consegue amostras maiores. A idade das crianças entre 11 e 15 anos. A Fernanda adaptou um questionário do Olveios, na época a gente não tinha a nossa própria escala, e a gente também mediu o conflito, além do conflito na escola, o conflito em casa, mas não só do pai contra a mãe, mas da mãe contra o pai também. E a violência dos pais contra a criança. E nós constatamos que praticamente metade dos alunos relataram algum tipo de envolvimento em bullying nos últimos 3 meses. 25% como vítimas, 20% como autor e vítima, que é uma taxa bem alta, e 2,% como autor. E os meninos e as meninas eram vitimizados em iguais proporções. Por conta desse estudo, bom, deixa eu só falar disso aqui, né? Em termos da prevalência da violência íntima do parceiro, o que é isso? A violência ou do pai contra a mãe ou da mãe contra o pai, né? 55% dos alunos tinham assistido pelo menos um episódio de agressão. Essa agressão era geralmente simétrica. O que quer dizer isso? Que a mãe, as crianças estavam relatando, mãe agrediu o pai na mesma intensidade ou frequência que o pai, não intensidade, frequência, que o pai agredia a mãe. Isso daí é um pouco do viés do instrumento que a gente usou. A gente usou um instrumento do professor Strauss, que é criticado por isso. Mas a gente sabe que a agressão entre o parceiro é muito frequente dos dois lados. A diferença é que a violência que a mulher sofre é muito mais grave. Então, a gente não pode minimizar nunca. A mulher perde dias de trabalho, a mulher é hospitalizada. O homem sofre uma violência a mais. Quando é física, é um tapa leve, um empurrãozinho leve, mas ele recebe mais violência psicológica sobre a forma de xingamentos, ofensas, etc. e tal. E 12% dos alunos tinham testemunhado pelo menos um episódio de violência física entre os pais. Então, bem preocupante isso. Por outro lado, nada surpreendentemente, a violência contra a criança era muito mais grave. E tanto é que eu fui convidada para apresentar esses dados quando o Brasil estava discutindo a lei que hoje se chama Lei Menino Bernardo, que é contra o castigo corporal, que os professores, às vezes, têm dificuldade em entender essa lei. Já tive muita palestra com professor, que dizendo, professora, eu apanhei na infância, olha como eu sou uma pessoa bem resolvida hoje, sou professora, etc. e tal. Então, esse argumento não é só professor que usa, já dei curso para juiz, alguns juízes argumentam assim. Não é um bom argumento. Por quê? Nós temos muita evidência de pesquisa mostrando que violência faz mal para a saúde, em qualquer situação. Você começa com uma violência, e para o pesquisador, dar um tapa é violento, assim como dar um empurrão é um exemplo de violência. O que ocorre é o seguinte: os pais são bem intencionados, eles querem fazer o melhor, então eles não agridem por mal. Só que eles fazem muitas coisas legais e apropriadas. E possivelmente deu certo a sua história de vida porque os seus pais tinham muito mais fatores de proteção do que agressão. Agora, se você inverte o peso da balança
e se tem crianças em que os pais têm poucos fatores de proteção e muito risco, o resultado final não é positivo. Tanto é que as cadeias estão lotadas, 99% dos presidiários, homens ou mulheres, apanharam muito na infância. Então, não é um bom argumento. E a gente precisa olhar com um olhar de pesquisador e tirar variável por variável para tecer uma conclusão. E é muito difícil a gente julgar a nossa história de vida. Quem sou eu para julgar meus pais? Então, a gente sabe que a nossa análise vai ser uma análise mais emocional do que mais distanciada, né? Mas olhem tudo que essas crianças relataram para a gente. 26% dos meninos foram espancadas nos últimos 30 dias, as meninas menos. Bater com cinto e objeto, que é considerado preocupante, 44% dos meninos. Receber um beliscão, metade dos meninos. Sacudir, 21%. Empurrar deixando cair no chão, 5%. Soco e pontapé, 5,9% dos meninos e das meninas. Dar tapa no rosto ou na cabeça é considerado um exemplo de violência bem grave, 24% dos meninos, 13% das meninas, e bater com muita força, 22% e 15%. Então, essa pesquisa, na época, ela foi publicada em 2009, tinham poucos estudos. Eu fui convidada para apresentar esses dados na Câmara de Deputados em Brasília, e foi uma experiência única, porque eu imaginei que a reação deles, dos deputados, ia ser semelhante à reação dos professores. E, na verdade, eles começaram a me contar se eles haviam ou não apanhado na infância e se eles batiam ou não nos próprios filhos. E a tendência geral era dizer que, apesar de eu ter apanhado, eu não bato nos meus filhos. Então, foi uma experiência bem interessante. Bom, e voltando ainda, só para fechar o estudo da Fernanda, as associações de bullying com a violência do pai contra a mãe, da mãe contra o pai, diferiram de acordo com o gênero. Esse fenômeno estava mais associado à autoria e vitimização na escola, sobretudo para as meninas, mas não só com a vitimização. Então, só ser vítima, não. Mas ser vítima e autoria estava associado. E sofrer maus tratos ou castigo corporal em casa aumentava a probabilidade dos meninos relatarem vitimização por bullying ou autoria e vitimização por bullying. Olha esse exemplo aqui, dos meninos que sofreram violência física dos pais, então apanhavam dos pais. Qual que foi o odds ratio, a chance disso acontecer? Se a violência do pai era leve, eles tinham 4 vezes mais chance de ser vítima e autor de bullying. Se era moderada, 7 vezes. E se era severa, subiria para o dobro da leve, 8,5 vezes. E para as meninas, os maus tratos foi associado apenas com ser autor e vítima. Ou seja, os pais muitas vezes pensam, vão na escola, ficam furiosos, preocupados que os filhos são vítimas de bullying, mas eles precisam se dar conta que eles podem ser parte do problema também. Eles podem estar favorecendo o comportamento do filho de ser vítima ou autor por usar práticas de castigo corporal. E isso é super frequente no Brasil, e a lei não prevê nenhum tipo de punição, porque você não pode punir 90%, 70% da população. Isso é culturalmente considerado apropriado no Brasil. O que a lei prevê é mais recursos para políticas públicas para fazer prevenção. Então, por exemplo, se todo mundo tem que fazer um curso para aprender a dirigir carro, por que as pessoas não precisam fazer curso para aprender formas legais, positivas de parentagem? Se eu tiver a sorte de ter bons modelos, ótimos, mas e se eu não tive? Como é que eu aprendo? Né? Então, são coisas a serem refletidas. Bom, existe um estudo com 2.500 estudantes no Canadá, mostrando uma associação entre o aluno, entre a família envolvida com o conselho tutelar e o bullying.
Então, as meninas que tinham famílias envolvidas com o conselho tutelar eram mais prováveis de serem vítimas e autoras de bullying quando comparadas a meninas sem esse histórico. E, no caso dos meninos, essa associação foi feita só em relação à vitimização. Bom, e, finalmente, gente, um estudo super amplo, recente, onde eles estudaram longitudinalmente grupos de pessoas, hoje adultos, em 2 países, eles viram que essas pessoas, elas sofreram vários estressores na vida, mas quando você perguntava qual foi o pior, inclusive os maus tratos, eles diziam que era a vitimização por bullying. Enquanto psicólogo, enquanto pesquisadora, eu colocaria esta resposta entre aspas. Por quê? A criança que sofre maus tratos dos pais continua gostando dos pais. Então, raramente ela vai dizer que apanhar severamente dos pais era o estressor pior, em termos de impacto. Por outro lado, você sofrer consequências nocivas dos seus colegas é absolutamente traumatizante para qualquer criança e adolescente. Então, nós estamos aí na escolaridade, nós estamos numa fase do desenvolvimento que a importância do que o colega pensa de mim é muito mais importante do que o meu pai e minha mãe pensam a respeito de mim. Por isso é o bullying tão danoso, né? Porque eu me espelho no que os meus colegas pensam e agem ao meu respeito. E isso é capaz de detonar a autoestima de um adolescente, de uma criança, quando repetitivamente os meus colegas dizem que eu sou um azarado, que eu não presto, que etc. e tal, né? Bom, então, quais os efeitos a longo prazo da violência na escola? E é possível você ficar absolutamente traumatizado com o histórico de vitimização na escola? Quando eu comecei a pesquisar isso, eu achava que não. E por que eu achava que não? A literatura psiquiátrica e psicológica sobre trauma, ela é muito baseada em fenômenos gravíssimos e gigantescos, como você, antigamente, hoje nós chamamos o termo para trauma grave, é transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. Mas, antigamente, se chamava neurose de guerra. Então, o fenômeno começou a ser estudado com combatentes do Exército na Segunda Guerra que voltavam absolutamente destroçados. E hoje a gente sabe que você vai para uma guerra, você volta com a sua integridade psicológica absolutamente danificada. Os Estados Unidos, como um país muito belicoso, que vive mandando as pessoas para a guerra, sabe disso, gasta fortunas com os veteranos, e vira e mexe nós temos episódios como tivemos, acho que na semana passada, de um veterano de guerra pegar uma arma e ir não sei aonde, atirar, porque surta de tão mal que a pessoa fica. Então, esse fenômeno começou a ser estudado com estressores muito graves e não estressores corriqueiros, como a violência na escola. Então, eu achava que eu não ia encontrar muito dado. E é bom o pesquisador ter um viés ao contrário, porque daí você não manipula seus dados, né? Mas, quando eu estive em Brasília, nesse evento que eu relatei para vocês brevemente lá na Câmara dos Deputados, a imprensa veio, quis saber que estava pesquisando, etc. e tal, e saiu em várias reportagens do Brasil que eu estava estudando o impacto da vitimização do bullying na fase adulta. E eu comecei a receber e-mail de pessoas de várias partes do Brasil, e eu só vou contar para vocês o que mais me impactou. Uma professora do Nordeste que dizia assim, olha, eu era obesa e ninguém na minha escola aceitava o fato de eu ser obesa. Então, me chamavam de baleia, dos nomes mais pejorativos. Eu me empanturrei de laxantes a vida inteira, tentei emagrecer, mas não adiantou. Continuavam me chamando. E, no meu instrumento, eu estudo qual é o pior episódio da escola. Então, ela disse, eu vou contar para você qual foi o meu pior episódio. E eu não vou mentir, o fato de eu escrever aqui faz com que eu tenha taquicardia, etc. e tal, que é um dos sintomas de transtorno de estresse pós-traumático. Ou seja, o seu corpo sente
sinais de ameaça como se você estivesse revivendo um evento que ocorreu no passado e você não consegue se libertar disso. O evento já parou, mas o seu corpo continua a demonstrar suor frio, tremor, taquicardia, etc. e tal. Então, ela diz que o pior episódio ocorreu, ela estava descendo uma escada e uma voz masculina, não sabe de quem, não olhou para trás, disse: baleia não desce escada, baleia rola. E ela foi empurrada e rolou a escada abaixo. Então, imagina o quanto isso traumatiza as pessoas. Então, ela narrou, ela fez terapia, fez isso, e custou até hoje, para eu contar isso para você, eu revivo toda essa cena. Bom, então, o que a gente sabe é que a violência na escola e o bullying traumatiza e muito. E eu vou dar os exemplos para vocês concretos de trauma em função disso. Não só em função disso, mas foi um dos ingredientes na receita. E até hoje, a Associação Americana não define violência na escola como um evento estressor grave. Então, nós temos que ter muita pesquisa para convencê-los, né? Então, nós fizemos o estudo, esse foi o estudo de doutorado da Paloma Albuquerque, minha ex-doutoranda. Trabalhamos com quase 700 estudantes universitários aqui de São Carlos, né? E a gente randomizou a amostra, usamos um questionário adaptado dos Estados Unidos, que se chama Experiências Traumáticas Revisadas, em português, e constatamos que 7,8% dos alunos apresentaram sintomas de TEP após ter experienciado a pior experiência traumática na escola. E, geralmente, mais frequentemente, envolvia outro aluno. Então, a violência nos pares foi muito mais frequente, como a gente sabe, do que violência causada pelo professor. A gente tentou depois fazer uma análise qualitativa, porque eles tinham que descrever a pior experiência. E analisamos. Deu para analisar o estudo só de homofobia, então publicamos um artigo sobre homofobia na escola, relatando que os alunos colocaram como pior experiência. E também analisamos, esse está submetido às piores experiências com o professor. E, geralmente, a pior experiência com o professor, tinham casos raros, mais gravíssimos, de racismo, de homofobia com o professor, felizmente raros. Mas o que era mais frequente, o que os alunos chamavam de indisciplina injusta. E o exemplo disso? Criança querer ir ao banheiro, o professor não deixar e a criança acabar tendo um acidente em sala de aula. Então, isso foi extremamente humilhante e mais frequente, né? Bom, os alunos, quando fizeram esse questionário, era absolutamente anônimo, mas eles tinham a permissão de colocar um e-mail para a gente entrar em contato. E nos casos que havia ou indicativo de depressão clínica ou indicativo de trauma severo, nós mandamos um e-mail falando: olha, gostaria de conversar com a gente? E damos feedback e sugeríamos procura de apoio psicológico. E só para dar um exemplo, um caso de um aluno que sofreu bullying homofóbico, ele nunca havia contado para ninguém. Ele, para ter essa entrevista com a Paloma, ele teve que parar o relato várias vezes, porque ele não dava conta, tal o mal-estar que contar aquilo fazia. Então, esse é o aspecto nocivo. O aspecto positivo foi fazer terapia, obviamente não com a gente encaminhou para outro, e ele constatou que o caso dele era muito mais complexo do que uma homofobia, porque ele constatou com tudo isso, que ele não era, ele era transexual, então ele tinha um problema de identidade de gênero e acabou se inscrevendo para fazer cirurgia, não sei do resultado, mas enfim, ele conseguiu um caminho para analisar aquilo que foi, em função daquilo que foi tão nocivo na formação dele. Então, traumatiza e muito, né? Nós fizemos um recorte do estudo da Paloma, isso está publicado numa revista americana,
e a gente tentou ver quais eram as variáveis que dariam para prever se o aluno ia ou não ficar traumatizado. Então, a idade, quanto maior a idade em que ocorreu a pior experiência, maior a probabilidade do indivíduo ficar traumatizado. A duração, quanto mais duradoura, maior a chance de ter transtorno de estresse pós-traumático. Quanto maior o sofrimento, maior a chance. E isso aqui foi a surpresa. Se a vitimização que eu sofri não foi física, mas de ordem verbal e relacional, seria violência psicológica, maior a possibilidade de eu ficar traumatizado. Nós sabemos, os pesquisadores e os psicólogos da área sabem que a violência emocional é tão ou mais severa que a violência física. No judiciário, nós temos muita dificuldade de coibir a violência psicológica, porque ela não vai deixar marcas. As marcas são na saúde mental. A pessoa fica depressiva, fica agressiva, fica se achando um lixo, um dia explode, mas não vai ficar com o braço torto, né? Então, aí é o complicador. Então, nós precisamos saber entender disso para nos proteger nossos filhos e proteger os nossos alunos. Então, a gente não deve minimizar as consequências nocivas da violência psicológica. Vou voltar para o estudo da Bruna, aquela que estudou depressão. Isso aqui é a porcentagem de vitimização, conforme o relato das crianças. Amarelo seriam 7 vezes, vermelho 6 ou mais vezes, e assim por diante. Então, olha a frequência, o que era maior, segundo as crianças. Xingamento ocorria mais, a gente sabe que isso é mais frequente. Depois, roubos, teoricamente isso aqui é furto, mas as crianças chamam de roubos. Espalhar rumor, agressão física, destruição de material, ameaça, ser excluído e a vitimização por tecnologia de informação, que seria o cyberbullying, por exemplo. Só que daí você perguntava, aplicava o questionário, o EV mede o impacto também, além da frequência. E olha só como muda, né? O que é pior? Me impactou muitíssimo, muito, médio ou só um pouquinho? Aí muda a ordem. Em primeiro lugar vem o furto. Possivelmente porque esses alunos eram extremamente pobres. Então, se eu tenho uma mochila, algo, né, isso vai ter um impacto psicológico muito grande. Depois, os xingamentos, e olha aqui, os xingamentos mais impacto do que a agressão física, segundo os alunos. Depois, espalhar rumor, que também é um exemplo de violência psicológica. Depois, ameaça, exemplo de violência psicológica, vou te matar, vou te pegar na escola, vou te dar uma surra, etc. e tal. Depois vem destruição de material e a exclusão. Então, e quando você trabalha com mulheres vítimas de violência, elas narram. A pior coisa foi quando meu parceiro me humilhou, me chamou de biscate, etc. O empurrão, o safanão, o braço quebrado não doeu tanto quanto a humilhação. Então, a violência psicológica, ela é um grande estressor. Então, agora eu vou falar para vocês de um texto que saiu agora, saiu no finzinho do ano. Nós publicamos, eu fui coautora com um grupo de pesquisa do CNPq, e fizemos um livro só sobre agressores. Então, eu, pessoalmente, tenho 2 capítulos. Uma, eu tentei rever a literatura com 2 ex-alunas e alunas sobre pais e mães que batem nos filhos. Quem bate mais, a mãe ou o pai? Tentei rever toda a literatura sobre isso. E a outra é seria o atirador na escola, que então se chama Autoria de Assassinato em Massa Direcionada à Escola, a evidência de envolvimento prévio em bullying. Eu revejo a literatura, fiz esse estudo com uma mestranda, que é a Jéssica Vale, e analiso 2 estudos de caso americanos e 2 estudos de caso brasileiros. E por que eu vou contar isso para vocês? É para ver se é verdade que o bullying conta
E não quero assustar, mas eu quero sensibilizar para a gravidade, porque a gente estando sensibilizado, isso nos move à ação e nos move a refletir sobre a própria prática, até a prática com os nossos próprios filhos, né? Então, o termo atirador escolar é usado nos Estados Unidos, não é um bom termo. Por que ele não é um bom termo? Porque os alunos hoje em dia não usam exclusivamente arma de fogo para fazer assassinato em massa na escola. O primeiro exemplo disso, num estudo ficção, é um livro, depois surgiu um filme muito bom, que se chama Precisamos Falar sobre Kevin. Não sei se alguém aqui leu, mas recomendo. É um livro difícil, mas é bom. É uma mãe falando do filho que cometeu o assassinato em massa nos Estados Unidos. É uma ficção, mas essa mãe tem uma série de dificuldades, o pai tem uma série de dificuldades, e o leitor vai juntando e entende um pouquinho o Kevin, o que aconteceu com o Kevin. Mas como que o Kevin pratica assassinato em massa? Ele é um exímio atirador de arco e flecha, ele é um esportista, e um dia ele vai com arco e flecha na escola, coloca todo mundo no ginásio e mata vários coleguinhas com aquilo. Então, não foi com revólver. A gente sabe que a arma branca, a faca, é usada para praticar delitos. E o ano retrasado, nós tivemos um sueco, não sei se vocês estão lembrados, ele chegou numa escola de sueco fantasiado de Darth Vader. E as crianças acharam que aquilo era uma fantasia de Halloween. E, na verdade, ele estava com uma espada e ele matou vários, né? Um professor, um aluno, feriu 3 outros com aquela espada. Então, atirador não é um bom termo. E falando de cinema, um filme que fala do atirador é esse aqui, Elefante, mas não é um bom filme. É um filme super elogiado pela crítica, ele é bom filme do ponto de vista estético, do ponto de vista dos críticos. Do ponto de vista psicológico, ele não é um bom filme, e a gente até publicou sobre isso. Olha lá, o cinema como recurso para estudo e prevenção da violência, um olhar crítico para Elefante. E a gente publicou isso na revista Olhar, que é do Centro de Ciências Humanas da UFSCar. Por que não é um bom filme sobre o ponto de vista psicológico? Porque a violência é absolutamente banalizada, o que é verdade, ocorre, né? Mas ela não é explicada. As mães são mães absolutamente adequadas, e isso não existe. Quando a violência é banalizada, existem outros fatores de risco. Então, ele a gente analisa do ponto de vista disso. Bom, existe um relatório do FBI que vai falar que mais de 2/3 de 37 atiradores na escola dos Estados Unidos tinham histórico de bullying, ou como vítima, ou como agressor. E vingança foi a principal motivação para o ataque, né? E tem um psicólogo americano que se especializou em estudar esse atirador, né? E ele vai dizer que tem 3 tipos de atiradores na escola, com base em estudos de caso que ele fez, não que ele tenha atendido, mas sobre documentos oficiais, né? Estudando os documentos. E ele vai dizer que, analisando 10 casos, 2 dos alunos eram psicopatas, 2 eram psicóticos, e 3 apenas eram traumatizados, e ele não inclui o traumatismo por bullying. Eu discordo da análise dele, porque ele define o bullying só como o bullying físico. E a gente sabe que o bullying físico as crianças não consideram tão grave quanto o bullying psicológico. Então, ele precisaria rever. E outra coisa, ele pensa só em vítima de bullying. E a gente sabe que vítima-autor é o componente. Ou seja, você precisa entender das nuances da violência na escola para daí juntar com a tua experiência clínica. E ele tem muita experiência clínica, eu concordo com muita coisa que ele diz. O que aconteceu aqui? Bom, então, o primeiro estudo de caso que eu faço é sobre Columbine, que ocorreu em 99, foi o divisor de águas nos Estados Unidos, até então não tinha tido um assassinato em massa tão grave, né? Onde esses 2 indivíduos,
entraram na escola e mataram 13 crianças, 13 alunos, e depois foram mortos em seguida, ou se mataram. Por que foi um divisor de águas? Esses indivíduos eram de classe média alta, pais que as pessoas olhando de fora pareciam ser legais, bacanas, então chocou mais ainda porque não se conseguia ver. E o Langman vai analisar e ele vai dizer que todo atirador na escola é uma pessoa com distúrbio muito grave, concordo, né? Não basta você sofrer bullying, se você não tiver uma perturbação muito grave, você não vai se transformar. Então, ele vai dizer que o Eric, ele tinha uma personalidade antissocial, que é o termo neutro para se chamar de psicopatia. Em outras palavras, ele era um psicopata, aquela pessoa que tem dificuldade, não sente a dor do outro, não se coloca no lugar do outro, é extremamente frio, manipulador, etc. e tal. Então, ele vai dizer, ele analisando os estudos, os documentos, vai dizer que o Eric teve 2 problemas físicos no nascimento, ele teve um problema na perna, superado com 1 ano e meio, mas ele teve uma deformidade no tórax, ele tinha um peito extremamente encurvado para dentro, e isso só foi corrigido com cirurgia quando ele era adolescente. E ele levanta a possibilidade que isso pode ter afetado ele nas relações sociais, porque ele já não tinha ali um aspecto ideal corpóreo, né? Ele escrevia com muita dificuldade, ele era inteligentíssimo, mas não escrevia bem, e isso incomodava, ele tinha muita vergonha dos erros que ele fazia. Ele abraça ideologia nazista, era obcecado por armas, facilitado pelo fato do pai dele ser aposentado pela Força Aérea, ter armas em casa. Ele conseguiu apresentar boas habilidades sociais quando queria, dá para a gente ver que ele manipulava, inclusive, ele uma vez furta um toca-fitas e vai parar na polícia, e ele faz um curso dado pela polícia de como ter habilidades sociais, como fazer, e ele recebeu muitos elogios dos policiais, porque ele sabia dizer exatamente a coisa certa, como bom psicopata, sabe dizer a coisa certa para encantar todo mundo, mas aquilo era fingido, ele não estava sentindo aquilo. E ele tinha ataques de raiva semanais, foi descrito como sadista e narcisista. Já o Dylan, o Langman analisa como sendo psicótico, ele teria transtorno de personalidade esquizoide. O que é isso? Significa que ele tinha alguns sintomas da esquizofrenia, mas não o suficiente para ser descrito como esquizofrênico. Mas ele estava lá chegando. E como é que o Langman chega a essa conclusão? Analisando os escritos dele. E ele coloca trechos no livro dos diários, e realmente é uma escrita absolutamente significativa, expressiva, de ver alguém que está tendo problemas sérios de delírios de grandeza, delírio de paranoia, de vez em quando falar com frases absolutamente sem sentido, etc. e tal. Então, mas ele era uma pessoa, diferentemente do Eric, que se comportava como uma pessoa cruel, o Dylan era tímido, inseguro, solitário, depressivo, pensava em se matar, e ele abraça o nazismo também, influência do colega, mas a ironia é que a mãe dele era judia, né? E o histórico de bullying, isso aqui é um trecho do capítulo do livro, apesar de ter 1,93 m de altura, ou talvez por isso mesmo, Dylan sofreu diversos episódios de humilhações na escola, algo que os pais desconheciam até o massacre. Sue, que é a mãe do Dylan, narrou a Solomon. O Solomon é um jornalista do New York Times, que depois virou um escritor de sucesso, de best-seller, e ele fez uma coisa inusitada. Ele foi entrevistar os pais do Dylan, muito tempo depois do massacre, ele fica hospedado um fim de semana na casa deles. Então, teve uma experiência mais íntima com eles. Só que o fato dele não ser especialista, ele faz comentários sobre a parentalidade que o especialista fica, mas e daí? Quer dizer, a gente, com o olhar de especialista, teria ido mais a fundo para entender. Porque as pessoas podem ser pais
bem intencionados e não significa que tenham sido adequados. Então, o que a gente percebe com os atiradores, em geral, eles têm uma vida secreta, eles têm uma vida que os pais desconhecem. E quando você vê esse desconhecimento, é chamado negligência, né? Então, eu, por algum motivo não intencional, eu deixo de saber o que está acontecendo com meu filho, eu deixo de acompanhar o que está acontecendo com meu filho, eu não sei que ele sofre bullying. Ele chega em casa, e tem um caso, um dia, acho que é aqui que eu estou dizendo, olha, vamos ler o trecho, então. Dylan, o filho chega da escola com a camisa coberta de ketchup. Quando a mãe perguntou o que havia acontecido, Dylan respondeu que tivera o pior dia da sua vida, mas não queria falar sobre o assunto. Essa mãe jamais insistiu, não no momento, na hora não é, mas ela não voltou. Por que aquele dia você chegou e disse que não quis e foi o pior dia da sua filha? Conta para mim, e chega com jeitinho, para ajudar. E se ele não quer contar, encaminha para alguém que vai tentar analisar. Então, ela, por algum motivo, não explorou isso, né? Então, ela só veio saber depois do massacre, que, numa ocasião, jogaram ketchup no seu filho, em Eric, na escola, chamando-os de veados. E a gente sabe o quanto isso machuca psicologicamente um adolescente. O Tom, que é o pai dele, completou. Inclusive, no dia que fui buscar o carro de Dylan na delegacia, semanas após o massacre, um policial me disse que o próprio filho tinha voltado da escola Columbine, dizendo que haviam jogado fogo no seu cabelo, ateado fogo no cabelo, no corredor da escola, e que o couro cabeludo do garoto ficou queimado. O filho do policial não quis que o pai fizesse uma denúncia, dizendo que isso só ia piorar as coisas. Coisa que jamais acontece. Só com a denúncia que as coisas podem melhorar. Se fica em segredo, não melhora jamais mesmo. Então, veja que ambiente tóxico tinha essa escola Columbine, e isso tudo não pode ser menosprezado, né? Então, a conclusão, esse massacre ocorreu por uma somatória de riscos, 2 jovens com adversidades na infância, na adolescência, Eric com problemas físicos, Dylan com timidez patológica, problemas graves de personalidade, de saúde mental, e aí a gente não sabe o que vem antes, se a vulnerabilidade genética veio antes ou se o ambiente muito estressor disparou a vulnerabilidade genética, né? Eles foram expostos a uma mídia que glorificava e banalizava a violência. Eles chamam o estudo a intervenção como aquele filme Assassinatos por... como é que chama? Assassinos por Natureza. E eles ensaiaram, eles assistiam o filme parando para ensaiar o que eles iam fazer na escola. Uma sociedade com muito fácil acesso às armas, depressão, ideação suicida, pais que não perceberam a gravidade do quadro, a gente desconhece como eram esses pais. Não adianta dizer que era uma família intacta. Isso, se fosse famílias divorciadas, fosse grau de risco, o mundo teria muito mais problemas do que tem atualmente, né? E não adianta dizer que eram famílias afluentes, porque a gente sabe que o dinheiro não é proteção para muita coisa. Sistema educacional tóxico, na medida em que ocorreram vários episódios de bullying sob a forma de humilhações e agressões físicas. Então, o caldeirão disso tudo gerou esse problema gravíssimo. Eu vou correr, que o tempo está esgotando, mas eu gostaria de recomendar, quem se interessar, tem um documentário do Michael Moore, esse é documentário sobre tiros em Columbine, e ele analisa aqui a facilidade que os Estados Unidos têm de ter armas. E a gente sabe que é gravíssimo, os Estados Unidos é um país extremamente violento, por várias razões, mas uma delas é o excesso de armas, é a facilidade com que os indivíduos compram armas. O segundo caso que eu analiso é o do Sandy Hook, e eu pus essas fotos de propósito, porque, vejam, esse aqui foi praticado pelo Adam Lanza, em 2012, em Connecticut. Ele mata 20 crianças de 6 a 7 anos, 6 profissionais de educação e se suicida. Em algum momento, gente, a vida do Adam mudou de ser um garoto feliz aqui para ser um garoto, quando ele morre, com anorexia, depressão profunda e extremamente isolado. Ele teve muitos problemas, rapidinho vou contar alguns,
Mas o fato é que a gente percebe que a escola deixou de ser prazerosa logo. No início, ele adorava a escola, e ele era brilhante, ele é um indivíduo praticamente superdotado. Mas ele passa a odiar a escola. Então, ele, de uma hora para outra, é relatado que ele vai fazer um projeto na escola e ele escreve em um dos dedos que ele é um perdedor, que isso em inglês tem eu sou um loser, e no outro ele escreve que é feio. E uma pessoa que é entrevistada diz assim, ele não se conectava com ninguém de jeito algum, entretanto, ele não sofria bullying. Apenas era deixado sozinho. Nunca se associava com os outros e, quando entrava no ônibus, sentava com seu fone de ouvido e ouvia a música. Minha filha tentou ser legal, dizendo oi, mas nada, não fazia contato visual com os outros. Apenas ser deixado sozinho é um dos exemplos mais graves de bullying. Então, não é um bom exemplo. Isso eu retirei do relatório, porque nos Estados Unidos, quando uma criança é assassinada, eles fazem uma coisa muito importante. Gostaria eu que o Brasil fizesse o mesmo. Eles juntam um grupo de especialistas intersetoriais de várias áreas, e eles vão analisar o que deu errado, não para punir, isso cabe ao judiciário, mas para fazer diferente, para fazer um curso, para treinar alguém, eles vão ver aonde que o sistema falhou. Então, isso são os profissionais dessa comissão analisando e chegam à conclusão de que não há evidência que ele tenha sofrido bullying. Mas o mesmo relatório vão dizer, porém, a maioria dos casos de bullying não ocorre na frente dos professores. Então, a gente não pode julgar. Eu vou pular, vou encerrar. Eu acho que eu acabei trazendo mais coisas. Mas, só para encerrar, o Adam tinha autismo de alto funcionamento, ele tinha Asperger. E a gente sabe que um indivíduo que tenha autismo ou qualquer deficiência, ele tem uma probabilidade altíssima de sofrer bullying na escola, porque ele é esquisitão, porque ele é diferente da norma. Tá? Então, os estudos mostram até 90% das crianças assim, com essa. Então, não vou falar as conclusões, mas o bullying deve ter se feito parte. No Brasil, eu analiso o caso do Edmar, que ocorreu aqui perto, em Itaiúva, que era obeso, emagrece quase 30 quilos, e um dia vai na escola e causa dano a 6 pessoas e se mata. Né? E o caso mais grave, que é o caso de Realengo, há suspeita de que ele sofria esquizofrenia, suspeita que a mãe era esquizofrênica, mas casos gravíssimos de bullying apareceram. Como é que a gente sabe isso? No Fantástico, nas entrevistas dos jornalistas, só para ver esse aqui, colocar a cabeça dele na privada e dar descarga e permitir que as meninas mexessem com ele. Né? São casos gravíssimos de bullying. Então, você pega uma pessoa vulnerável, que tem um comprometimento e tem um histórico desse, o resultado não é bom. No final do capítulo, eu pego uma fala dele. Os diários dele são... Ele está com muita raiva e está dizendo coisas desconexas, mas ele fala assim, escola é lugar de respeito. Absolutamente, tenho que concordar com ele, que escola é lugar de respeito. Né? Bom, então, o bullying é um estressor generalizado, não vai dar tempo de eu falar para você o que funciona, mas não bastam ter ações pontuais, nós temos que ter ações com toda a comunidade. Então, trabalhar com os pais, trabalhar com os professores, trabalhar com os alunos, com o entorno, com os profissionais de saúde, etc. E tal. Acho que tem tempinho para talvez uma pergunta, não sei, ou nem isso. A gente foi orientada que, como atrasou uns 10 minutos para começar, o auditório até 12h40, 12h45, a gente pode ficar aqui. Né? Quem tiver disponibilidade, então eu vou abrir para o debate. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para a professora Lúcia, está aberto. Mais alguém? A gente faz... Como tentar essas 4? O tempo?
Gostei bastante da apresentação, mas realmente essa parte aí que ficou para trás seria interessante. Eu sou professor de ensino médio e a gente acaba presenciando muita coisa e, como você falou, muita coisa a gente nem vê. Então, a minha pergunta que fica é: qual seria o papel do professor em sala ou no ambiente escolar, considerando o ambiente escolar também desde percurso para casa, etc. e tal, o que o professor deveria fazer numa situação onde ocorre esse tipo de violência e quais medidas que ele poderia tomar para se evitar isso, tendo em vista que ele não é especializado na área. Ele, por exemplo, eu sou professor de física e não manjo dessas coisas. Então, se ele vê uma violação de direito, ele deve interromper a aula e falar: gente, isso não é legal. Por que não é legal? Porque faz uma discussão ali de 5 minutos, diz se faz mal para a saúde, vamos ler sobre isso, passa o material e tal. Ele pode pedir para a administração da escola que está ocorrendo problemas, que precisa de ter uma atitude proativa, preventiva. A escola deveria estar agindo em parceria, né? Não dá para fazer sozinho, você está correto, você é especialista em física. Então, o ideal é que a escola faça parcerias com a área de saúde. Isso está previsto nas nossas regimentações, que profissionais de saúde deveriam estar adentrando a escola e dando palestras, parcerias com universidades, porque sozinho você não vai dar conta e a sua escola não vai dar conta. O problema é muito grave, né? A tecnologia de monitoramento é sempre boa. Então, as escolas que têm que é filmado recreio, filmagem, tendem a ter menos incidentes. E é um prato grande para pesquisa, porque você pode pôr as filmagens e o pesquisador pode analisar e fazer algumas intervenções e ver se está diminuindo. Então, são algumas coisas, mas pedir capacitação, dizer olha, os alunos estão aqui violando os direitos uns dos outros e nós precisamos saber como resolver. Então, pedir para a administração e, de repente, é possível ter uma série de palestras dentro da programação curricular. Primeiro, obrigada pela palestra, está sendo incrível, de verdade, foi uma das melhores que eu vi no simpósio. E a minha questão era a seguinte: quando você mostra aquele estudo que você mostrou que o cara estudou 10 pessoas e aí ele dividiu entre os psicopatas, os psicóticos e os traumatizados. Eu queria saber se existem já estudos que apontam o quanto situações de bullying podem afetar mais ou menos pessoas, por exemplo, psicopatas ou psicóticas, porque a gente sabe que eles são mais suscetíveis a comportamentos extremos. E eu queria saber se já existem dados sobre isso. Não. Esses exemplos que eu te contei, basicamente, é o resumo da literatura, porque é uma pesquisa muito difícil de fazer, primeiro, porque esses casos, felizmente, são raros, né? Nós estamos falando de casos extremos, mas já ocorreram 2 deles no Brasil, então é um sinal de alerta. E quando ocorre, raramente a pessoa sobrevive. Então, você não tem jeito de entrevistar, estudar, você tem que lidar com documentos, né? Há pouca informação, mas pode-se fazer pesquisas não com pessoas envolvidas, com a população em geral. Chegaremos lá, mas, por enquanto, não há.
Boa tarde, parabéns pela excelente palestra. Eu acho até que está sendo filmada, como outras palestras do SNEF, e eu vou até divulgar ela no meu local de trabalho com meus colegas. Eu só tenho uma dúvida só. Num diagrama aí que você apresentou sobre violência, estava escrito lá tipos de violência, estava escrito negligência. Eu queria saber o que é isso, o que significa. Ótima pergunta. Os pesquisadores se perguntam também o que é isso. Gente, eu estou surpresa que vocês gostaram da palestra, porque eu achei que eu ia falar de uma coisa que é muito distante do dia a dia de vocês, que vocês estão interessados exclusivamente em física. Então, eu fico muito contente e feliz com isso. Bom, o que é negligência? A negligência é complicada para se estudar, porque ela é definida pela negação. E sempre que você deixa de fazer alguma coisa, isso é muito difícil de observar. Para você estudar, você tem que observar. Então, a negligência significa você não não atender as necessidades básicas do indivíduo. Então, o indivíduo tem necessidade de alimento. Se você é um pai que priva seu filho de alimento, ou porque você tem uma deficiência mental e não sabe como conseguir alimento, ou porque as condições de pobreza são gigantescas, você não consegue dar conta, ou porque você quer castigar o filho, é um exemplo de negligência. E aí é claro que você não pode falar da negligência só paterna, você tem que falar da negligência do Estado, né? A maior parte dos casos de pais negligentes, eles não são negligentes de propósito, são faltas de condições, né? Mas é essa a questão, né? Então, a negligência na escola seria, por exemplo, deixar de privar o aluno de, por exemplo, trancafiar. Eu soube que em Minnesota é permitido dar castigo de prender o aluno. Eu fui ver se os dados de Minnesota ainda eram atuais, porque eu publiquei isso faz tempo. Em 2016, ainda é permitido em Mississippi, não Minnesota, você trancar o aluno. Então, isso seria um exemplo grave de violação de direito, né? Todo mundo tem o direito de ir e vir. Como é que você pode ficar preso? A não ser que seja uma decisão do Estado. O Estado pode prender se você cometer delitos, mas até chegar lá, são muitas oportunidades para você se defender. O certo seria assim, pelo menos, tá? Então, a negligência é isso, mas ela é complicada, né? Possivelmente o tipo de maus tratos. Em relação à escola, quase não é estudo de negligência, não é importante, né? O que ocorre na escola é violência psicológica, violência física. E a sexual pode ocorrer, mas quando ela ocorre, a gente chama de violência sexual, a gente não chama de violência na escola, porque a violência sexual tem toda uma dinâmica específica, né? Mas a negligência é muito comum nas famílias, né? E até você privar seu filho de atenção. E há um estudo interessantíssimo mostrando uma mãe com deficiência mental nos Estados Unidos que, sem querer, é negligente pela deficiência dela, e ela acaba criando um filho psicopata. E como que ela faz isso? A criança chorava demais, ela não sabia dar conta, e ela percebeu que, quando ela deixava a criança no berço, ela saía, passava o dia na rua, quando ela voltava, a criança estava mais calma. E ela faz isso ao longo de alguns anos. Imagine o impacto que isso teve. Então, o neurocientista que fez a análise desse caso, que é um caso belíssimo, ele diz que a criança não desenvolve os neurônios espelhos, não aprendeu a sorrir na hora que a mãe sorria, etc. e tal, perdeu uma janela importantíssima de etapa de desenvolvimento e acaba se transformando num psicopata. Comete um crime gravíssimo, ele estupra e mata 2 adolescentes, praticamente meninas, no prédio, e quando esse neuropesquisador pergunta para ele, se você pudesse fazer tudo diferente, o que você faria de diferente? Ele pensa um pouco e diz assim: eu tinha usado outra bota, porque as botas sangrentas foram o que denunciou que ele era autor. Então, você vê, a pessoa é incapaz de fazer um raciocínio que pensasse no outro, né?
Então, exemplo grave de negligência como causando um dano insustentável. Isso leva ao judiciário americano de falar o psicopata não é assim porque quer, ele tem um dano cerebral, e isso daí dá uma discussão imensa. Bom dia, boa tarde já, obrigado pela palestra. Eu ia perguntar o que funciona na prevenção ao bullying, mas acho que é muito longa a pergunta, então vou restringir. Ainda nesse sentido, que funciona. Por que se existe uma explicação, além da lógica do capital, por que se investe mais no grande outro, colocando detetor de metal, câmeras? Por que se investe muito mais no grande outro do que na pessoa humana, né? Na formação dos educadores, na instituição, na sociedade? Tem alguma explicação diferente da lógica do capital para isso? Eu não sei se tem explicação, mas as pessoas tendem a ter explicações não apoiadas em pesquisa, né? Então, nós temos muita pesquisa mostrando que você ter armas de fogo, a simples visão da arma já me torna mais agressivo. Então, uma arma jamais protege o indivíduo. E, no entanto, nós temos pessoas argumentando que é fundamental, é um direito, você deveria ter armas, etc. e tal. A mesma coisa, o exemplo que você dá, o detector de metal, quer dizer, é mais simples e cômodo você ter uma resposta simplória do que você investir no ser humano. Por quê? É trabalhoso. Você não resolve o bullying com uma palestra. Uma palestra legal, sensibiliza, mas você, se aplicar um instrumento, isso não vai diminuir. Então, as pessoas procuram por soluções concretas, físicas, que dão um falso ar de... E nós temos que investir no ser humano mesmo. Só que isso é demorado e tem que ser sistêmico e tem que ser contínuo. Não adianta eu trabalhar o bullying amanhã e o ano que vem, não. Eu tenho que fazer isso continuamente. A escola tem que ser um lugar de respeito sempre, em todos os casos. Agora, as influências econômicas... tem tudo a ver com a sociedade, mas não só, né? Enquanto psicóloga, eu trabalho mais com as influências individuais. É um conjunto, um entorno, né? Mas é muito difícil você lidar com mudanças a partir do ser humano. Chegaremos lá, eu sou otimista. Aham. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho uma turma, né, que eu venho acompanhando eles desde o primeiro ano, agora eles estão no terceiro ano. É uma turma muito difícil. E lá na escola onde eu trabalho, que tem essa turma, eu não posso fazer um trabalho que não tem a ver com a minha área. Uhum. E eu percebo que eles não têm eles não conseguem se colocar no próximo. E assim, são 15 alunos e os 15 alunos são assim. É muito difícil. Você entra lá, você se sente meio desmotivado, sabe? Uhum. Eles não conseguem pensar no próximo, eles não conseguem refletir sobre nada. Uhum. Não são uma turma. E aí eu fico... esse é o terceiro ano que eu vou dar aula para eles, eu fico pensando todo ano o que eu poderia fazer para conseguir tentar trazer essa compaixão, esse amor ao próximo, essa união, essa coisa que eles não têm. Aí na verdade, seriam duas perguntas. Uma isso pode ser essa violência deles, né, entre eles mesmos. É um tipo de violência escolar? Ou não tem nada a ver? Pelo que você está colocando, eles têm problemas de comportamento, né? E a disciplina tem tudo a ver com a questão da violência. Porque se eu tenho alunos indisciplinados, isso, primeiro, conforme os comportamentos indisciplinados, eles podem ou não ser comportamentos
aqueles daquele começo da escala, né, de não ser civilizatório, depois chegar em grandes agressões. Mas isso causa um estresse muito grande para a turma e para o professor, não se fala. Então, quando a gente trabalha com isso, a gente sempre dá um instrumento para o professor se avaliar o quanto que ele está cuidando da própria saúde. Porque se ele não estiver bem de saúde, ele pode, a gente sabe que o professor adoece com frequência, né? Então, eu tenho 2 dicas para vocês. Nós fizemos um vídeo que chama Vivendo os Direitos Humanos na Escola. Nós conseguimos verba do MEC e depois do SENAC, contratamos atores mirins, e isso está no YouTube, é só colocar Vivendo os Direitos Humanos na História. Então, é interessante ver, refletir, pensar, talvez sugerir para alguns alunos, não sei. Mas nós fizemos um livro voltado para o professor. Esse livro se chama Violência Nota Zero, Como Aprimorar as Relações na Escola. E ele é publicado pela editora Juruá, pela editora da EduFiscar, e fiquei muito contente que ele foi finalista do Jabuti no Prêmio Educação há 2 anos atrás. Não ganhou, mas outro livro da EduFiscar ganhou. Então, a editora EduFiscar está com parabéns. E lá a gente coloca desde estratégias para a classe toda, estratégias para e a gente coloca esse instrumento para o professor avaliar o que ele pode fazer para cuidar bem de si mesmo, né? Mas tem estratégias para a classe toda, né? Então, dá uma consultada. Chama-se Violência Nota Zero, Como Aprimorar as Relações na Escola. Eu sou a primeira autora, Lúcia Williams, e a Ana Karina Estelco Pereira, que foi a minha aluna que fez tese sobre violência na escola, aqui da EduFiscar. É um livro que seria legal de pedir para a escola ter na biblioteca, né? Porque aí vários colegas podem ler, né? E a gente fez com verba da FAPESP, então não é um livro muito caro, ele deve estar na faixa de uns 20 e pouco, e é um livro ilustrado a cores, o que é raro, porque geralmente ele é um livro assim que ficou, o MEC pagou pela ilustração, tá? Não tem nenhum problema, eu dou conta. Ok, gente, podemos encerrar, visto ao horário. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? O site é www.ufiscar/Laprev. Laprev, L-A-P-R-E-V, mudo. Tá? Tá ótimo. Então, eu queria agradecer a presença da professora. Acho que foi uma palestra realmente singular na programação, né? Que traz, nesse evento em particular, essa proposta. E é isso. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Thank you.